Olá, o assunto de hoje é queimaduras por eletricidade. A conversa é com o professor Jaime Farina. O professor é docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, chefe da divisão de cirurgia plástica e coordenador da unidade de queimados da unidade de emergência. Professor, o Junho Laranja de 2023 trata o tema queimaduras elétricas. Por que este ano foi escolhido este tema? Então, porque as queimaduras elétricas elas têm assim um comprometimento muito grave no organismo. Além de danos que podem ser causados por eletricidade doméstica, por exemplo, uma criança que morde um fio, ela tem queimaduras aqui no canto da boca, né? Que isso causa uma sequela para a vida toda. Ela pode queimar a língua, né? Desde acidentes que ocorrem na rede pública, com aqueles fios de alta tensão. Então, a rede pública, esses fios que passam nos postes, são 13.000 volts. Aí os acidentes são muito mais graves, né? Muitos deles fatais. Então, de todas as queimaduras, aquelas que ocorrem, os óbitos que ocorrem no local do acidente, 70% das vezes são por queimaduras elétricas, né? E de todos os óbitos, a Sociedade Brasileira de Queimaduras levantou esses dados nos últimos 5 anos, de todos os óbitos de queimaduras no Brasil, quase 50% foram por queimaduras elétricas, de alta voltagem principalmente. Professor, o tratamento de alguém que teve queimadura por energia é mais complicado do que o tratamento, por exemplo, de alguém que teve queimaduras por álcool? Depende muito. Se a queimadura por álcool foi muito extensa e muito profunda, ela pode ser tão grave quanto. Mas geralmente a queimadura elétrica de alta voltagem, elas são muito graves. Por exemplo, uma pessoa que encosta num fio de alta tensão, a corrente entra aonde a vítima encostou, ela passa pelo corpo da vítima e sai em outro lugar. Nesse trajeto onde a corrente passou, ela queima não só a pele, ela queima estruturas internas, ela queima órgãos, né? Pulmão, pode queimar vísceras intraabdominais, coração, né? Cérebro, e aí podem ser fatais ou podem causar sequelas permanentes na pessoa. E dentre as queimaduras, no geral, as mais comuns ainda são por álcool, né? Aqui no Brasil. Então o álcool ele é o grande vilão aí das queimaduras. Para as crianças, são as queimaduras por escaldamento, é líquido quente ainda, é o que mais causa queimaduras em crianças. Mas, como eu falei, as crianças, nós temos que estar sempre vigiando, porque ela pode colocar o dedinho na tomada, ela queima dedo, pode perder ponta de dedos, né? E é muito comum, como eu falei, a criança morder fios, né? A criança quer levar tudo à boca, né? Enquanto ela está engatinhando, e aí ela morde o fio e aí dá a descarga, né? Então, sempre proteger as tomadas com aqueles protetores de plástico, para as crianças não encostarem. E outro cuidado é não deixar as crianças entrarem na cozinha durante a cocção dos alimentos, né? Enquanto a pessoa está cozinhando, a criança não deve entrar na cozinha, porque ela é curiosa, ela vai lá, ela puxa o cabo da panela, que está para fora, e vira sobre ela. Ou é muito comum ela colocar a mãozinha na tampa do forno, que está quente ali eventualmente. Então ela queima as palmas da mão, queimaduras profundas, porque a palma da mão de uma criança é muito fina, a pele. A pele da criança é fina, então ela queima mais profundo, né? Às vezes a criança abre a tampa do forno e quer subir em cima do forno. E aí o forno vira. Na hora que vira, tudo que está ali em cima cai sobre a criança. Bom, o professor Jaime está falando isso eu imagino aqui que são casos que o senhor já, ao longo da tua carreira, o senhor viu, são exemplos concretos, não são possibilidades, são eventos concretos. Acontece, Marcos, infelizmente, e são frequentes. A nossa unidade de queimados está quase sempre lotada de casos de queimaduras, né?
desde que ela foi fundada. Isso foi em 1982, tem 41 anos já da fundação da Unidade de Queimados do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. E nós temos lá 10 leitos ativos, né? E quase sempre tomados aí por pacientes queimados. Bom, professor, o senhor trouxe aqui números. Em 2022 foram 150 internações. 2023, algo em torno de 69, 50, 60, aqui acho que eu marquei 59. Em torno de um terço do período aí de um ano, né? Mais ou menos isso. Desse número total, 150 ou 160 números, qual é a porcentagem que o senhor recebe de pacientes na unidade de queimados do Hospital das Clínicas que foram para lá por causa de acidentes com energia elétrica? A queimadura elétrica ela perfaz de 5 a 10% do total das queimaduras internadas, né? Então, gira em torno disso. É de 10 a 15 pacientes por ano que nós recebemos aqui, entre adultos e crianças. Professor, quanto tempo uma pessoa fica internada, em média, na unidade de queimados? Isso varia um pouco, mas em torno aí de 10, 15 dias no total. Mas tem pacientes que ficam 3 meses, 4 meses. E como é a recuperação desses pacientes? Permanecem sequelas? Essas sequelas não existem, tanto física como psicologicamente? A sequela física ela sempre vai acontecer se a queimadura for de 2º grau profundo ou de 3º grau. 1º grau e 2º grau superficial não deixam sequelas físicas, né? Não ficam cicatrizes, pode ficar no máximo uma manchinha ali discreta. Mas as queimaduras profundas, a 2º grau profundo e 3º grau, sempre vai ter um grau de sequela física. Psicológica, quase todos têm, né? É claro que os casos mais graves, essa sequela psicológica é maior, né? Então, isso repercute para a vida toda, não só da vítima, como dos familiares. Existe muito sentimento de culpa dentro das famílias também, pelo fato de ter ocorrido uma queimadura com um ente familiar, né? Professor, na unidade de queimados há um acompanhamento psicológico? Sim, nós temos lá a psicóloga, né, que ela atende não especificamente só para a unidade de queimados, ela atende a unidade de emergência, mas ela dá um acompanhamento especial para esses pacientes com queimaduras. Família também? Também, atende também os familiares desses pacientes. Como o senhor disse, o trauma não é só de quem está no hospital, né? Não é só. Afeta a família toda, né? E precisam de apoio psicológico, porque o atendimento, Marco, desses pacientes, às vezes é para a vida toda. Porque a sequela física, né, fica com cicatrizes. Essas cicatrizes demandam novas cirurgias no futuro, novos tratamentos com fisioterapia, com terapia ocupacional. Existe uma equipe multiprofissional envolvida, né? Não é só a enfermeira e o cirurgião. Existem outros tantos profissionais que atuam lá e que os pacientes necessitam desse acompanhamento integrado, porque os casos são muito complexos, né? Professor Jaime, o senhor disse que na unidade de queimados, entre 5% e 15% do total de pacientes internados por ano estão lá por causa de queimaduras por energia elétrica. Em torno de 5% a 10%, mais ou menos. Em relação, infelizmente, à fatalidade, morre mais pessoas que tiveram contato com a energia elétrica ou por outros álcool, outros combustíveis? Dos pacientes que chegam para nós, o índice de queimaduras com álcool é maior. Então, o número de óbitos por álcool é maior. Mas os casos, como eu falei, que foi levantado pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, né, quase 50% dos óbitos eles são por queimadura elétrica. E a maioria morre no local do acidente. São pessoas que receberam uma descarga elétrica tão grande nesses fios de alta tensão, que são os postes de energia elétrica das ruas, né? 13.000 volts. Então a pessoa morre no local, 70%. Então, de cada 10 pessoas que tiveram um acidente com energia elétrica de alta tensão... De alta tensão, 70 de cada 10, 7 falecem no local do acidente.
O número é alto. É alto. Porque e no caso de acidente, por exemplo, com álcool, qual é o índice? O álcool ele tem uma porcentagem em torno de 30% dos casos internados conosco, 30% a 40%, né? E vai depender muito da extensão do corpo, né, atingida. Então, extensões acima de 60%, 70% da área corporal já são gravíssimos, né? A mortalidade aumenta muito. Crianças acima aí de 40% de área corporal queimada já são gravíssimos também. E uma dica importante, Marcos, que precisa ser salientada. A pessoa que está com o corpo incendiando, agora não estou falando da queimadura elétrica, estou falando com chama, né, com álcool, por exemplo. Se tiver uma piscina, pula dentro. Tem que apagar o fogo na hora, com água. Se tiver água, joga a água na vítima. Por quê? Porque tem que apagar o fogo. E se não tiver água? Se não tiver água, se a pessoa está em pé, o que acontece? A chama ela tende sempre a subir. Se ela ficar em pé, a chama continua incendiando a pessoa. Vai pegando fogo aqui no tórax, vai pegando fogo no pescoço, na cabeça. Se ela deita, a chama foge do corpo. Então, é claro que na hora do estresse é difícil lembrar, mas essas campanhas são importantes para a gente ressaltar da importância. A pessoa não deve ficar em pé. A pessoa que está pegando fogo tem que deitar e rolar no chão. Rolando no chão, ela apaga o fogo. Então, se não tiver água, rola no chão que a tendência é apagar. Bom, o professor Jaime está falando isso porque é comum muitas pessoas falarem não joga água em quem está pegando fogo. Infelizmente tem esse conceito, essa coisa cultural, né, que é um conceito errado, né? Então os bombeiros militares fazem campanhas todo ano com a gente e orientam. A vítima pegando fogo tem que jogar água. Infelizmente, não se sabe por quê, existem distorções dessa orientação e o pessoal orienta o contrário, que não pode jogar água porque vai cozinhar a pele, porque vai, um termo popular, estuporar a pele. Quer dizer, são coisas populares que não são corretas, né? O ideal é resfriar rapidamente a vítima para que aquela temperatura altíssima que o corpo está interrompa aquela temperatura alta. Então a água fria serve para apagar, porque não faz sentido você deixar a pessoa pegando fogo. Vamos supor, não, eu tenho água, eu não vou jogar água porque vai causar algum problema na vítima. Mas vai deixar a vítima pegando fogo? Não faz o menor sentido. Quanto mais tempo ela ficar pegando fogo, pior, muito pior vai ser para o organismo dela. Professor Jaime, o que é que está sendo preparado para o mês de junho? Então, no dia 1º, nós estamos pedindo a palavra na tribuna da Câmara dos Vereadores para lançarmos essa campanha com os políticos aqui de Ribeirão Preto, pedindo o apoio dos vereadores. No dia 6 de junho, lá na unidade de emergência, nós temos o evento tradicional que nós fazemos todo ano lá, falando da prevenção, os cuidados iniciais com a pré-hospitalárias, né, da vítima da queimadura, e sempre chamamos a imprensa para que a gente possa divulgar cada vez mais esses cuidados e a prevenção das queimaduras. Bom, o professor Jaime já há muitos anos realiza no mês de junho esse evento, só parou acho que nos 2 anos de pandemia, para levar maior quantidade de informações à população para ver se esses números de pessoas internadas, feridas, ou seja por um fogo em decorrência do uso inadequado do álcool, da gasolina, ou, no caso deste ano, que a campanha é o acidente com a energia elétrica. Mas os números ainda estão altos, apesar das campanhas. 2022 foram 150 pessoas internadas na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Não é isso, professor? Isso. E cerca de 1.000 a 1.500 consultas por ano nós temos lá. O que é um número alto. É alto, né? Por sorte, Ribeirão tem uma unidade de queimados. Sim, que atende adultos, crianças, na fase aguda e na fase de sequelas, o que não é comum de se ver isso no país, né?
Professor Jaime, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, que o mês de junho, de fato, seja um mês de uma grande campanha nacional para conscientizar todos nós do perigo que é o manuseio da energia elétrica, seja dentro ou fora de casa. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. Agradeço a todos do nosso podcast aqui do HC de Ribeirão Preto. E volte mais vezes com mais assuntos para tratar com a população. Volto sim. Obrigado. O HCcast fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.